Eu preciso dar um alerta importante hoje sobre um perigo que tem se intensificado cada vez mais no Brasil, o dos falsos profetas. Olha, em um mundo cheio de vozes que se dizem espirituais, como a gente pode discernir o que vem de Deus? Olá, eu sou Thiago Vinha, sou teólogo e apologista cristão, e hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus para identificar juntos a verdade e evitar a desordem que vai contra o Espírito Santo. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas em várias passagens. A gente pode ver em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Esses falsos profetas, eles muitas vezes prometem bênçãos rápidas, algumas curas milagrosas, revelações pessoais e exclusivas, só que essas ações elas nunca glorificam a Deus, elas estão sempre glorificando a eles mesmos. Em 1 João 4, versículo 1, nós lemos: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essas pessoas frequentemente usam os dons espirituais como se fossem truques de mágica, só que os dons de espírito descritos em 1 Coríntios 12, eles não são para espetáculo e nem para ganho pessoal. Eles foram dados para edificar a igreja e principalmente para glorificar a Cristo. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Macumba, por exemplo, é espiritual. Feitiçaria é espiritual. Só que nenhuma dessas duas coisas é de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14:33, ele deixa claro: Deus não é de confusão, mas de paz. Em Gálatas 5:22, o mesmo Paulo diz: o fruto do Espírito Santo é ordem, amor, paciência e domínio próprio. Não é desordem nem manipulação emocional. No Novo Testamento mesmo, não existe nenhuma menção a nenhum profeta depois de João Batista. Tudo bem, Paulo descreve a profecia como sendo um dos dons do Espírito Santo. Só que ter o dom de profecia não faz de ninguém profeta. O dom de profecia é a habilidade de uma pessoa de receber a palavra de Deus, entender e entregá-la. Isso é o ato de profetizar. A palavra de Deus ela já está na Bíblia. Deus nos deixou tudo o que Ele queria que a gente soubesse nas Escrituras. Então, se alguém hoje disser que tem novas revelações de Deus, ele está colocando a Bíblia em segundo plano, ele está botando a Bíblia como ultrapassada. No Antigo Testamento, os profetas intercediam pelo povo perante Deus. Eles confrontavam os pecados e chamavam o povo de Israel para o arrependimento. Eles não faziam previsão do futuro, não ficavam adivinhando o CPF de ninguém, entendeu? Adivinhando o nome de ninguém, nem do país que você vai morar, nem falando em línguas estranhas. Eles proclamavam a vontade de Deus. Quem está em Cristo Jesus não precisa de profeta, porque já tem nele o intercessor que Deus enviou e já foi chamado ao arrependimento. Nos últimos anos, muitos movimentos religiosos têm crescido com líderes que se auto-intitulam apóstolos, bispos, missionários ou até mesmo levitas, só que a Bíblia desmente claramente essas pessoas. Em Mateus 23:8, versículo 10, Jesus adverte: Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Na Bíblia, os apóstolos foram um grupo específico. Eles eram 12 discípulos que foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Todos eles conheceram Jesus pessoalmente e foram comissionados diretamente por ele para lançar a fundação da igreja na rocha, que é Cristo. Na construção de uma casa, a fundação ela é colocada só uma vez, e você constrói depois a casa por cima. Você não fica fazendo uma fundação em cima da outra, não faz o menor sentido isso. Não existe na Bíblia nenhuma indicação de que o ofício de apóstolo continua hoje. Aqueles que se autoproclamam apóstolos, ou que criam cargos ou hierarquias dentro da igreja, eles estão indo contra as Escrituras. A mesma coisa em relação a levitas. Os levitas eles eram descendentes de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó. Na Igreja de Cristo não existe mais essa distinção entre tribos de Israel, porque nós somos todos um em Cristo Jesus. A igreja é formada por todos os salvos que são reunidos para adorar, para estudar a palavra e para viver em comunhão. E os pastores, eles existem para servir, não é para dominar. Pedro explica em 1 Pedro 5, versículo 2, que os pastores devem cuidar do rebanho não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores daqueles que foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Já missionário não é um cargo e nem muito menos um título.
O teólogo Charles Spurgeon, do século XVIII, ele dizia que existem dois tipos de cristão, os missionários e os falsos. Por quê? Porque o missionário não é quem vai para pregar em outras igrejas para quem já conhece a verdade. O missionário é quem sai numa missão específica para evangelizar um povo. E ele só é chamado de missionário quando ele está fazendo aquela função. Ano passado, por exemplo, eu fui numa missão na cidade de Indianápolis com estudantes de 6 seminários dos Estados Unidos. Nós fomos a bairros bem pobres, nós fomos a comunidades mais afluentes, de classe média alta, e a gente ia batendo ali de porta em porta para proclamar o evangelho. Nós abordamos pessoas nas ruas, explicamos sobre arrependimento, sobre a fé. Quem estava participando nesse evento, naquele momento, era um missionário. Uma outra coisa que virou moda nos meios cristãos é essa obsessão por subir o monte. É como se a gente estiver num lugar elevado, fosse trazer uma maior proximidade para Deus. A turma que criou a Torre de Babel descobriu da pior forma possível que isso não funciona, cara. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela mesma questionou se o culto devia ser no monte ou no templo. E Jesus chegou o tempo que o lugar não importa. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Deus não está limitado em montanhas, em retiros espirituais caros, em vigílias ou em experiências sensacionais. Ele está presente onde tem um coração quebrantado e uma fé genuína da sua palavra. Pagar fortunas por eventos como legendários ou buscar experiências espirituais com pastores famosos fora da igreja ou da palavra de Deus é um desvio do evangelho. Em Mateus 18:20, Jesus promete: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A verdadeira experiência espiritual ela acontece em comunhão na igreja, em oração sincera e no estudo da Bíblia, não é em aventuras pagas ou nem em locais específicos. Irmãos, diante de tantos falsos profetas e ensinos enganosos, o nosso chamado é voltar à palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore pedindo discernimento e busque uma igreja que exalte somente a Cristo. Os dons do Espírito, eles são para edificação, não para confusão. A igreja, ela pertence a Jesus, ela é dele, é ele que nos guia a verdade. Se foquem na palavra, junte-se a uma igreja e adorem em espírito e em verdade. É assim que nós encontramos o verdadeiro Deus.